Boa noite a todos que estão chegando agora no nosso canal do Piagui pelo Instagram e também aqueles que vão nos acompanhar através do YouTube. Daqui a pouco a gente vai começar mais uma live piaguiense. A live de hoje que é com ele que é escritor, é editor e mora em Parnaíba, além de também ter nascido em Parnaíba, Alexandre César. Já já a gente vai começar a nossa live. Boa noite, Dona Lourdes, acabou de entrar aqui com a gente. Boa noite, a melhor PHB, editora Tremembé, acabaram de entrar aqui conosco também. Opa, Alexandre, boa noite. Alô, boa noite, Jailson. Você tá me ouvindo direitinho? Estou lhe ouvindo direitinho, você está me ouvindo, me vendo também direitinho, sem nenhum Tudo problema? ok. Certinho. Imagem, áudio, ok. Maravilha, então. Então, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram e aqueles também que vão nos acompanhar pelo YouTube. A live de hoje é mais uma vez muito bem acolhida pelo nosso amigo Alexandre César, que é o nosso convidado de hoje. Ele que é escritor, ele que é editor também, parnaibano, mora em Parnaíba e faz parte da nova safra de escritores parnaibanos que estará hoje conosco. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jailson. Como é que vai? Boa noite, pessoal. Todo mundo tá vendo, tá ouvindo, que tá acompanhando. Boa noite para vocês. Espero que a gente possa trocar uma ideia bacana. Com certeza. Eu costumo começar as lives sempre com uma pergunta tendenciosa, que querendo ou não é a pergunta que vai ser respondida durante toda a live. Então, eu lhe pergunto, quem é Alexandre César? Jailson, eu acho que para responder essa pergunta, eu acho que eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou começar com um texto. Fique à vontade. Eu acho que é um texto que ele, enfim, fala bastante comigo, apesar de eu ter sofrido bastante, a gente vai falar sobre isso também. Esse processo da gente ter que falar sobre a gente é sempre muito complicado, pelo menos para mim sempre foi, né? Mas é assim, ele se chama O Cínico Hipotético, é um soneto. É assim: sou um cético ilusório cobrador de sonhos, um clínico caso de sonambulismo. Me debruço sobre o signo epilético no patético espetáculo do riso. Sou um ritmo frenético de um infarto risco, um pêndulo hermético do hipnotismo, a triturar a mente no impúdico nudismo, no lírico e herético canibalismo. Diegético intrincado labirinto, morfético delírio sem fim, caquético gigante faminto, algoz, vítima e motim, dor no músculo cinético, cínico hipotético leitor de mim. Eu acho que esse texto fala um pouquinho de certas experiências que eu tive, né? Fala muito sobre algo que me toca bastante, que é essa coisa do onírico e essa coisa do universo literário, né? Como a própria palavra diegético sugere, né? Enfim, e que de certo modo, né? A gente acaba sendo sempre, né, o nosso próprio algoz, a nossa própria vítima, e nós organizamos um próprio motim contra a gente mesmo, ou enfim, nesse processo que é se descobrir na vida, no existir, enfim. Né? Mas é isso, eu sou um cara que sou parnaibano, gosto muito de ser parnaibano, é uma cidade linda, maravilhosa. Tô morrendo de saudade na praia, inclusive, a pandemia não acabou ainda, né? Então, apesar de aparentemente as praias estarem até certo ponto, de certa forma, liberadas, né? Mas enfim, sou um cara bem família, gosto muito das pessoas que estão perto de mim. Eu não sou um cara de grandes amigos, mas tenho bons amigos. Né? Enfim, eu queria aproveitar logo o comecinho da live para mandar um abraço para minha mãe, Dona Lourdes, que está assistindo. Um beijo para a senhora, mãe, para seu Paulo, meu pai, que está assistindo, para a Rosilda, minha irmã, para Amanda, minha namorada, que está aqui do meu lado.
assistindo comigo. Enfim, para toda a família dela também, que eu sei que certamente tem alguém acompanhando. E, enfim, para você também, Jailson, uma boa noite e queria agradecer muito essa oportunidade, né, que o Piauí tá trazendo. E, enfim, é isso. Maravilha, então. Já começando a live com poesia e já vamos dar continuidade. Alexandre, como foram os primeiros anos de vida, você aqui em Parnaíba, que você sempre morou aqui, como foram esses primeiros anos de vida? Como foi que você começou a questão da leitura? E se você lembra qual foi os seus primeiros contatos com a literatura, seja com a poesia, com a crônica, enfim. Esse início de vida. Então vamos lá. Eu vou tentar não me alongar muito, porque geralmente eu falo demais nessa parte. Mas assim, estou com um cenário bem bacaninha aqui, que não é meu, é emprestado. Né? Eu sou um cara que sempre fui um cara pobre. Né? Então assim, eu morei de aluguel a minha primeira infância inteira com os meus pais. E sou menino de vó. Eu tenho o Gustavo Sem Costume, né? O Gustavo Rosal tem um canal, ele tem essa brincadeira, tem um dos vídeos dele, ele fala que ele é menino de vó. Pois eu fui criado a grande parte da minha vida pelos meus avós. Né? E aí, Ed, tô vendo que o Ed mandou aqui, boa noite, parceiro meu lá do João 23. Né? Eu sou do João 23, é um bairro distante, um bairro periférico da cidade. Mas enfim, pois hoje eu acabei no João 23, pude rodar tanto pela cidade, enfim. E uma dessas mudanças de endereço, eu conheci um cara, né, e primeiro pela paixão do desenho, né, que eu sempre gostei de desenhar, hoje desenho muito pouco, que eu conheci esse cara chamado Júnior, e ele me apresentou, assim, a gente pode até pincelar uma questão que foi um pouco de controvérsia, né, quando o Dylan ganhou o Nobel de Literatura, mas que grandes das minhas influências literárias, por exemplo, são da música. Né? Então, o Renato Russo foi uma das primeiras, o próprio Raul Seixas foi também, assim, eu acho que o meu artista favorito. Mas, assim, teve todo esse contexto, né, de conhecer alguém e essa pessoa te apresenta aquele universo maravilhoso, me apresentou meu filme favorito, né, que é o Drácula de Bram Stoker e tal. E aí, beleza, a gente se distancia. E eu nunca tive uma infância, assim, como eu falei, de ter muitos amigos, nem nada assim. Então, né, trancado dentro de casa. Demorei bastante para ter internet. Né? Mas quando consegui a internet, eu comecei a fuçar e sempre gostei muito de ler coisas aleatórias por lá. E aí eu lembro de uma vez em específico, numa madrugada dessa da vida, que eu estava lendo o Le Bateau Ivre, né? Bem aportuguesado, essa é a minha pronúncia, inclusive. Le Bateau Ivre, né? Que é o barco ébrio do Rimbaud, e eu achei aquilo ali a coisa maravilhosa. Eu fiquei assim, pô, cara, que incrível, né? A maneira como está escrito, a trajetória em si do próprio barco, pelo que ele passa, enfim, como ele fica abandonado nas naus e vagando, né? E como isso é uma grande metáfora para toda aquela carga poética que o poeta traz dentro dele, especialmente no caso do Rimbaud, que era um cara muito jovem, né? Então ele com seus 20 e poucos, ou antes disso mesmo, ele já abandonou a literatura, né? Então foi ser berés, traficar armas na África e tal. Mas enfim, eu vi esse texto dele e fiquei fascinado. Eu comecei a brincar com algumas coisinhas, né? Eu lembro que teve um professor de português meu, quando eu estudei no Senai, que ela organizou um evento em que levaram alguns dos alunos do Senai, de curso técnico e tal, que eu fazia. Era fundamental e técnico, e aí, como eu sempre tive uma amizade muito grande com essa professora, a professora Sandra, ela me levou para um evento lá no Sesc, onde eu recitei um poema, e tal, e acho que assim, isso foi o primeiro encorajamento para isso vir à tona, né? Só que assim, a primeira coisa que eu venho escrever, que eu acho que prestou, eu vou escrever isso, acho que lá com uns 14, 15 anos, que é um outro soneto também. Eu não escrevo só soneto, né, mas na verdade eu escrevo muita loucura, e enfim. Esse texto chama O Cético Ilusório, que inclusive ele foi parafraseado no texto que eu acabei de ler, que é um texto que foi para a coletânea Versania, que daqui a pouco a gente vai falar dela também, né? Que é um texto também lá dos meus 14 anos, né? E que foi muito bacana, né? Porque depois que o Versania foi lançado, teve
um pequeno comentário do Alceno Candeira que falou justamente desse texto e de um outro texto meu que eu achei muito bacana, né, e me animou bastante. Mas assim, a vida também não é só flores, né? Então nesse percurso eu tive que lidar com alguns outros problemas de ordem psicológica. Então assim, eu estou aqui com essa cara sorrindo, com essa camisa branca, esse cenário muito legalzinho emprestado, né, como eu já falei. Mas eu já passei por eventos traumáticos, né? Especialmente, e isso me tocou muito e mexeu um pouco com o meu foco de escrita, digamos assim, né? Porque já passei por duas tentativas de suicídio e quase bem-sucedidas, então assim, foi por muito pouco que isso não aconteceu, né? E uma delas foi recente, né? Uma delas foi bem recente. E, de certa forma, eu consegui meio que estar um pouquinho mais próximo de mim nesse sentido. Eu sempre gosto de escrever sobre coisas aleatórias, sobre um tema que eu acho interessante, uma curiosidade científica. Então, por exemplo, eu fico pirando, lembrando do soneto de vogais do Rimbaud também, como é que ele lembra daquela sinergia toda que ele propõe, enquanto assisto um vídeo de um canal de divulgação científica que fala sobre por que os papagaios conseguem falar, por exemplo. Né? E eu começo a tentar ligar uma coisa com a outra, e às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas enfim, vem sempre coisas aleatórias assim na minha cabeça, e eu só consegui passar a falar mais de mim, da minha pessoa, depois desses eventos. É porque eu sempre escolhi algum tema específico, um personagem ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que posso dizer esse para começar, basicamente é isso, pessoal. Eu sou doido, mas sou um cara bacana, eu acho. Né? Enfim, gosto muito de poder, apesar de ser muito tímido e, enfim, ter participado de poucas lives, eu acho bacana esse momento, né? Inclusive eu estava vendo aqui no, na internet, né, um site que ele é justamente para divulgar escritores contemporâneos, né, e ele está falando sobre escritoras femininas, né, e tem algumas que, enfim, não são tão conhecidas, tem outras que já são mais famosas, como, por exemplo, você tem a Bruna Mitrano, né, que tem textos aqui nesse site, junto com outras, mas, assim, é sempre gente que tipo, tá começando, gente tá que nem eu, tem gente que publicou o primeiro texto agora num jornal, alguma coisa, e eu acho isso muito interessante quando a gente para olhar assim, poxa, um tempo atrás, a gente precisaria sempre de uma bênção, de uma aval, e ficaria muito receoso em pensar, poxa, mas quem é que eu sou? Quem sou eu para começar a falar, para me vender como artista? Quem que vai comprar isso? Né? E eu acabo vendo essa atitude dessas pessoas, eu vejo, não, cara, mas isso tá super certo, sabe? Você tem que ter o maior orgulho de ter publicado seu primeiro texto, sim, e o mundo tem que saber disso, sabe? Mas enfim, Jailson, é isso. Você tem que me cortar, senão eu vou acabar falando demais. Pode meter ataque. Que maravilha, é até bom escutar e aprender um pouco mais também. E já puxando esse gancho que você falou de primeiras publicações, eu peço que você fale um pouco sobre a sua primeira publicação em jornal. Eu creio que ela tenha sido no Piauí. Como é que foi essa primeira Exato. experiência? Como foi essa primeira experiência de ter um material seu finalmente publicado em um jornal de circulação como o Piauí? Olha, foi bem interessante porque eu acabei conhecendo, digamos assim, o mundo da literatura por conta da imprensa. Né? Eu trabalhei numa TV local aqui quase 3 anos e nessa TV eu cheguei a fazer alguns trabalhos e, enfim, esses trabalhos proporcionaram com que eu conhecesse algumas pessoas, né? Então, eu conheci o Padre Marques, o seu Padinha, que é um escritor, jornalista, né, que é radicado aqui em Parnaíba, ele é de São Paulo, salvo engano, seu Padinha de São Paulo. Mas enfim, foi a primeira pessoa desse meio que eu já conheci. Acho que ele ainda não era acadêmico da APAL, da Academia Parnaibana de Letras na época, né? Mas, enfim, a gente fez alguns trabalhos juntos. A gente fez um documentário sobre a imprensa de Parnaíba, onde nós entrevistamos 10 personagens da imprensa e fizemos um documentário, né? Esse documentário tem que ser divulgado ainda. Está em alguma plataforma, a gente vai ver isso, mas tem ele em DVD. Né? Hoje está um pouco mais em desuso, mas na época a gente ainda usava relativamente bastante. As locadoras já tinham falido nessa época, mas enfim, acho que até hoje mesmo as pessoas devem ter algum DVD em casa, enfim.
Mas então tá, a partir do contato com o seu Padinha, né, e de ter feito alguns outros trabalhos, como por exemplo, eu fiz uma reportagem sobre o boi lá do Catanduvas, e a gente ganhou, a equipe que fez, né, junto comigo, que fez a reportagem, a gente ganhou o primeiro lugar na 54ª Semana da Imprensa, né, justamente com essa reportagem da morte do Rei da Boiada. E aí, eu lembro que nesse dia o Cláudio estava lá, só que a gente não se conhecia. Um tempo depois, desse dia eu conheci outro cara muito importante, que é um cara muito massa, que eu acho que ele já está aqui na live, que é o Tchachelo, que é o Marcelo Silva, né? E antes de eu publicar, na verdade, no Piauí, eu tinha publicado um poema no Chavalzada. Né? Eu publiquei um poema no Chavalzada, por esse intermédio de seu Padinho e Marcelo Silva. E aí, um dia desses, quando o Cláudio, que ele tem esse costume de entregar nos lugares, o Piauí, foi entregar na TV. Né? Coincidiu no horário que eu estava trabalhando lá, e aí o seu Padinho me apresentou. E aí ele me fez o convite. Né? E aí eu escrevi, foi uma crônica até para o Piauí. Quando isso aconteceu, depois de um tempo, surgiu a ideia de um projeto de se fazer uma coletânea com autores parnaibanos, né, ou que pelo menos morassem na cidade, e que ela seria promovida pelo Piauí, né? E aí vai desencambar em outro projeto, né, que a gente pode falar dele também, que é o Versania. Mas assim, a sensação é incrível. É incrível. Principalmente porque à época eu não tinha, por exemplo, essa mesma perspectiva de que é massa você fazer alguma coisa, mesmo que você não tenha, por exemplo, uma grande bagagem, ou não tenha uma bagagem, ou só tenha por entusiasmo e um talento bruto a ser trabalhado, que você, enfim, deve insistir e levar isso como carro de batalha. Não, eu ficava mais assim, não, pô, mas isso aí, sei não, vamos ver no que dá. Né? E, de certa forma, essa coisa de publicar, ela acaba gerando uma certa autoestima na gente, não no sentido de envaidecer, se bem que sempre tem um ego envolvido, né? Mas no sentido de que, poxa, que massa, né? Que massa, que isso é uma forma de apoiar a gente também, né? Enfim, um jornal de circulação gratuita, enfim. Não tem como eu mensurar a importância do Piauí aqui, seria muito pouco o espaço que a gente poderia usar, mas fica registrado isso. Enfim. Com certeza, o Piauí sendo esse veículo que oportuniza, sempre, por excelência, uma das missões do Piauí é divulgar esses escritores que até então não têm espaço, ou não têm um nome ou uma bagagem anterior já que sustente a arte daquele escritor, mas oportunizar para que ele construa essa bagagem para que futuramente, né, possa vir a ser reconhecido. Alexandre, mais uma vez aproveitando o ganchinho da sua fala, falarmos, né, de Versania, que foi uma coletânea que o Piauí organizou, na pessoa do nosso editor-chefe, o Klaus Arline, que reuniu 22 poetas de nossa cidade que até então não tinham livros, com exceção do Marcelo e do Carlos Pontes, que tinham livros, mas não tinham toda uma projeção como outros têm aqui na cidade. Então, como foi para você essa experiência de Versania? Como é que foi Versania na sua vida? Olha, Versania foi muito interessante porque acompanhou um processo que, enfim, me mudou muito, que é a minha entrada no universo acadêmico. Né? Então, eu sou estudante do Clínico Bloco de Letras Português. Né? A gente está retornando as aulas online no próximo semestre. E tanto para a minha formação, né, esse processo de formação enquanto escritor, o curso foi muito importante. E ter aliado a isso o Versania foi massa, porque eu tive pela primeira vez a oportunidade de estar conhecendo outras pessoas que escrevem e estar confabulando a respeito disso. Então a gente está podendo trocar uma ideia sobre o que você acha do texto do outro, enfim, o outro te apresenta um poeta e fica assim, poxa, eu conheci tanta gente, por exemplo, um poeta muito bacana, muito bom, que não é tão conhecido, deveria ser mais explorado como é o Murilo Mendes, eu conheci através de um amigo do Versania, né, enfim, vários outros. E essa experiência ela é muito importante. Claro que a gente tem que fazer sempre um adendo, que é o seguinte, eu lembro que é importante falar dele também, porque é basicamente o grande veículo cultural que a gente tem aqui na cidade, que é o Sesc Piauí. Ele tem um projeto chamado Arte da Palavra, né? E o Arte da Palavra, ele sempre traz algum autor, alguém de outros estados, né?
e bota essa pessoa para circular, enfim, propagar o conhecimento. E uma dessas pessoas que me marcou muito quando eu conheci esse projeto foi o Braulio Tavares, né? O Braulio Tavares é conhecido, né, por ser o Trupe-Zup, o Raio da Cilibrina, né? Ele é autor daquela música famosa, que tem aquele mote, né? Imagine o Nordeste independente, né? Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente, né? É Braulio Tavares e Ivanildo Villanova. Pois é, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele tinha dito que na turma do CESP Piauí de Parnaíba, tinha sido a maior turma que ele tinha encontrado nesse percurso dele, e que ele achou muito bacana a relação com que os escritores tinham entre si, porém ele fez assim, o seguinte comentário: é muito interessante que vocês tenham uma relação como essa, que é recíproca e que é benéfica, né? Mas é importante que a gente faça com que esse movimento aconteça assim que a gente vire uma roda de elogio, e de puro elogio por isso mesmo, sabe? Sabe, não cresce dessa forma, né? É falso, não perdura. E a ideia é justamente que a gente faça o contrário, que a gente faça barulho, enfim, faça uma movimentação, bote a cara a tapa mesmo. Eu levo isso comigo, sabe? Inclusive fiz até um texto que está no Poemas Entre Gerações falando sobre esse espírito do elogista, né? É uma mistura daquele que elogia e daquele que é um lojista, aquele que vende, né? Que vende o elogio, ele te vende essas ideias de que você pode ser aquilo tudo e que o outro pode ser aquilo tudo, mas ao mesmo tempo ele te derruba e derruba o outro. Enfim, ele faz o caos. E um caos sem propósito. Mas enfim, é isso. Perfeitamente. É nessa troca que a gente melhora, né? Porque, por exemplo, se você só escuta elogios, né, de alguma forma você vai internalizar que o que você está fazendo está 100% correto e não precisa de correção ou então de um cuidado maior. Né? E é com essa crítica que a gente cresce enquanto escritor, enquanto editor, enquanto jornalista, enquanto qualquer coisa. A gente precisa do contraponto de alguém que chegue para a gente e fale: ó, bem aqui você pode melhorar, bem aqui você pode tirar, você pode acrescentar isso. E é isso que faz alguém crescer, seja em qualquer área do conhecimento que seja. Alexandre, essa obra Versania foi uma obra que basicamente reuniu poetas, né? E aí poeta leva a poema. Dentro da sua poesia em si, da produção poética em geral, o que é que você gosta mais de abordar? O que você traz para a sua poesia? Então vamos lá. Essa é uma pergunta bem difícil, na verdade. Porque há um limiar que a gente pode perceber às vezes, e às vezes ele não é muito claro, que é entre a experimentação e a busca pela voz, né? Então, eu gosto de escrever tanto sobre temas variados, né? Às vezes, como eu falei, o tema pode variar. Ele tem um personagem, tem um acontecimento, enfim, pode ser uma observação corriqueira, algo que alguém falou, né? Algo que eu observei. E eu tento sempre tentar abordar os temas de uma forma em que exista um traço de identidade meu ali, mas que esse traço não faça com que perca de alguma forma a qualidade ou fique muito enviesado aquilo que eu estou escrevendo. E eu vou lembrar de uma figura aqui que é muito massa, né, que ele é um músico, compositor bem interessante, que com relação à questão dos poemas, me ajudou muito com esse cara, que é o Luiz Tati. Né? O Luiz Tati ele tem um estilo de canto que lembra um pouco o Ouro de Tolo, do Raul Seixas, porque é sempre aquele verso maior do que a melodia, é aquela coisa corrida, é bem falado. Ele fica não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. E tem uma entrevista que ele dá, não lembro quem é, que ele fala sobre o método criativo dele, e que é muito estranho. Eu vou tocar em outra coisa também, que é essa coisa, não sei se você já experimentou fazer isso, né? Mas eu venho tentado muito porcamente, digamos assim, que é me aventurar na escrita de músicas, né, na composição. E eu acho particularmente para um poeta isso difícil, né? Porque uma outra linguagem, apesar de ser uma coisa um pouco parecida, a gente supõe que seja parecido, na verdade não é tanto. E quando ele fala que para a criação dele, às vezes vem primeiro a melodia
ou uma frase, ou uma palavra, isso para mim foi libertador, porque eu pensei que eu estava criando errado. Né? Eu pensei que não, eu tenho que ter toda a história elaboradinha. Eu tenho amigos que passam o dia matinando a ideia e quando vão escrever é de uma vez. E tá perfeito, tá lindo, tá um texto maravilhoso. Eu não sou assim. Eu escrevo um pedaço, deixo para mexer quando vem de novo, ou quando dá tempo, sabe? Eu tô sempre enchendo caderninhos com frases, com ideias, com anotações, e sempre estou retornando a elas quando tem alguma outra ideia que eu acho que se encaixa. E quando o Luiz Tati falou que isso é um método legítimo, né, que as pessoas podem compor dessa forma, elas podem simplesmente começar por um estalo e não precisa ter aquilo pronto ou desenvolvido, ou aquilo pode se transformar em milhares de coisas, eu senti um certo alívio, sabe? Porque eu tenho algumas coisas esquisitas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Pronto, eu vou mandar um aqui. Estou quebrando muito protocolo hoje, mas é assim mesmo. Que ele fala um pouco sobre. Eu aproveitei que a gente está na época de Natal, né? Acho que dá para sacar mais ou menos um pouquinho da ideia da coisa que eu gosto de brincar com tudo. E ele se chama Ovíparo Cristo. É um texto que eu fiz pro Natal. Ele é bem pequenininho, ele é assim. O peru glugua para a lua na véspera de Natal, com pernas patéticas de pau como um lobo com pernas descendentes. Esse ovíparo Cristo moribundo, cavalgando o século segundo sem ter díndia, mona e verba, como um pônei palerma, se entrega assado, uma esperança para o mundo. O seu coração, vermelho pino saltitante, vem sanar a humanidade com seu sangue, da gula sacra da fraternidade. Essa pavonesca potestade, o peito, a coxa, divino tinto encanto, uma trindade, é o Deus peru para o seu rebanho. Então, às vezes, o processo de produção será que eu posso usar uma palavra que ela vai estar falando da onomatopeia do som de um animal? Glu, eu não sei nem se essa palavra existe, mas por que não? Qual é o limite que o texto impõe para mim? Se eu for parar para pensar, nenhum. Na verdade, o texto ele começa a se limitar quando ele é feito. Mas quanto menos texto tem ali dentro, menos limitações você tem. Então, assim, quando você tem um papel em branco na sua frente, você é 100% livre para criar. Né? Então, e isso aqui é uma brincadeira, né? Com a ideia na verdade, do símbolo do peru ser o símbolo da redenção, essa brincadeira do ovíparo Cristo, né? Enfim, é mais ou menos isso, né? E eu muitas vezes me pegava assim, poxa, mas isso aqui é tão esquisito, isso é tão estranho, não tem muito pé nem cabeça, não é como aquelas coisas bonitas do Álvares de Azevedo, não é... Ele não chega a ser, às vezes, como os poemas mais escrachados do Glauco Matoso, mas tem um senso de humor e tem algo que vai no que é tórrido, do que é macabro, às vezes, que eu percebo que isso tem... e fui falando um pouco das influências, né? Eu consigo perceber esse vislumbre com aquilo que é belo e que ao mesmo tempo não parece ser belo, mas que tem beleza de si, como, por exemplo, o poema que inaugura um pouco, basicamente, essa ideia, a La Chaconne, né? a carniça do Baudelaire. E a gente vai ver essa mistura entre o belo e o que é feio, o que é horrendo. Tu consegue perceber isso bastante no Augusto dos Anjos também, quando ele vai falando sobre a tristeza da condição humana de apodrecer e de morrer, enfim, e há uma beleza dentro disso. Eu acho que temas que são assim me fascinam bastante. E também quando é escrito de uma forma inusitada, como, por exemplo, tem um poema do Jorge de Lima, que o enredo do poema são pessoas caindo de um helicóptero, de um avião, e tem uma louca, e a louca morreu agarrada pensando no casamento, e o outro morreu triturado, sabe? E nisso ele vai construindo uma história com elementos tão bizarros que me cativa, né? E eu estava lendo um livro do Augusto dos Anjos, uma das impressões do Eu, que ele faz um comparativo com um cara que, assim, historicamente não teria como Augusto dos Anjos ter contato com esse movimento, né, que é o expressionismo alemão, com um cara que teve até uns probleminhas com a obra dele, porque foi associado ao nazismo e tal, que é o Gottfried Benn, que é um escritor alemão,
Ele tem um poema mais famoso dele, é O Homem e Mulher Caminham pelo Pavilhão do Câncer, né? Ele vai estar justamente falando, olha, você está vendo aqui esse corpo, como ele era maravilhoso, né? Hoje ele é uma flor de enxofre, uma flor de carne podre, que ninguém quer, né? E ele vai passando por aquela enfermidade. E essas coisas me tocam bastante, né? À medida que eu vou vivendo e às vezes dando certo, que horror falar isso, né? Mas acaba tendo a coincidência de passar por uma situação assim, como por exemplo, ano passado eu fui atropelado e quebrei esse braço aqui, né? Então eu passei uma semana internado, vendo como era ali uma espécie de pavilhão de horrores, né? Não chega a ser o pavilhão do câncer do Gottfried Benn, mas é uma experiência muito marcante, é muito forte, né? Enfim, é isso, Jairson. Com certeza. E essas várias influências românticas da sua obra, né? Pelo que eu percebo, você tem muito aquela coisa do ultrarromantismo, da questão da problematização que, por exemplo, Augusto dos Anjos misturava o poético e o científico. E é assim, tanto é que é até difícil de incluir em um movimento literário. Os literatos, os estudiosos têm essa grandiosíssima dificuldade, porque o Augusto dos Anjos ele Para modernista, o quê, né? é romântico, e sim, eles procuram incluir ele mais no modernismo, porque ele já produzia aqui já depois do século, no início do século XX, mas ainda assim é difícil. E essa busca pela identidade, né, porque o poeta iniciante, ele tem essa coisa de, cara, o que é que eu tenho que escrever? O que que eu quero, que mensagem que eu quero transmitir? E essa busca pela identidade própria de um escritor é muito difícil. É assim, é muito complicado. E eu, como poeta também, eu sei que assim, a gente que está nessa mesma fase de produção, de início de produção, ainda na busca por um primeiro livro, buscando ainda, procurando referências, é complicado. Mas necessário para que lá na frente o poeta tenha a sua própria identidade e saber que ele construiu aquilo, né, dia após dia. Aproveitando, eu gostaria que você recitasse um texto seu para nós, se você tiver separado aí para a gente, mais um texto, tá? Para que a gente possa dar continuidade aqui à nossa entrevista. Opa, maravilha. Deixa eu ver aqui. Pronto, tem um aqui bem curtinho, né? Ele chama Siso. Ele é assim: quero ser como uma úlcera queimando no teu corpo, parte de ti. Como uma prótese que aceita quando se extrai o dente, parte de ti. Como um siso, uma tinta de cabelo renovada, parte de ti. Como as malas de viagem, parte de ti. Como uma tatu ou maquiagem. Isso é bem naquela ideia de seja eterno enquanto dure e que seja maravilhoso nossa finitude, né, as coisas. E eu acho que é uma perspectiva do amor dentro daquilo que ele pode representar, né, do agridoce, daquilo que corrói, mas que ao mesmo tempo faz parte da gente, né? Poxa, isso cresceu dentro de mim, deixa de ser parte de mim. Uma úlcera, um câncer é parte de mim também. Não que seja algo benigno muitas vezes, né? Não é. Mas sabe, muitas vezes essa própria contradição de que, poxa, eu não queria estar amando, mas é tão loucamente estranho estar apaixonado por algo, por alguém, por alguma coisa. Enfim, tem essa brincadeira. E isso pode ser tão eterno como uma tatuagem, né? E, aliás, tão efêmero como uma tatuagem ou eterno como uma maquiagem, né? Para ter um jogo de opostos aí com essas palavras. Seria basicamente isso. Né? Maravilha, Alexandre. Alexandre, você se aventura por algum outro tipo de escrita que não poema, ou crônica, o conto, o ensaio, o artigo? Sim. Como eu falei, foi muito importante nesse processo todo, né? Que veio acompanhado também do Versania, que foi a inserção no meio acadêmico, né? E eu comecei na pesquisa, né? Então, eu sou um pibiquiano, o projeto Pibic acabou recentemente, né? A gente não pôde se apresentar presencialmente como é de praxe em Teresina, mas aí a gente fez alguns pequenos videoposters para submeter, né? Onde eu fiz um trabalho sobre literatura contemporânea que analisa 3 obras de um autor, que é o Santiago Nazarian, e
Eu basicamente estou dando alguns aspectos de por que ele se encaixa, né, contextualizando de por que ele se encaixa dentro da literatura contemporânea e analisando um pouco da proposta que ele traz, que é algo como ele mesmo intitula isso, tem até nos blogs, que é o existencialismo bizarro enfim, como tratar esse existencialismo bizarro dentro da obra dele, como é que isso reverbera, né? E se as obras conversam entre si de algum modo e conversam, né? Então nesse artigo eu tento mostrar basicamente isso, né? Teve um artigo que também fiz agora recentemente com a Amanda, que ele foi aprovado pela revista Topos também, ele é sobre Parnaíba, né? Ele fala sobre aspectos da cidade, né? Na obra de Humberto de Campos. Enfim, tem um lado aí da escrita acadêmica que eu pretendo desenvolver. Estou louco para fazer um artigo sobre um escritor que, assim, apesar de ele estar escrevendo em prosa, né, é um cara que me ajuda muito a escrever a poesia, porque é um estilo icônico. Quem não conhece deveria conhecer. Ele é um cara muito pouco explorado na literatura contemporânea. Ele não é tão recente quanto Santiago Nazarian, que é o Campos de Carvalho. É um cara maravilhoso, sabe? Tem livros como A Lua Vem da Ásia, A Vaca de Nariz em Pé, O Púcaro Búlgaro. E assim, é uma loucura, sabe? Ele subverte a linguagem, ele subverte a própria lógica, o sentido. O começo de um dos textos dele é justamente isso, né? Ele dizendo que matou o professor de lógica. E tu já começa assim com... enfim, com uma infinidade de coisas bizarras e absurdas, né? Porque ele parece ser um texto meio surrealista, mas ao mesmo tempo ele te traz para uma questão que tu não poderia estar mais pé no chão, né? Sobre aquilo, né? Ele fala sobre a loucura, enfim, e várias outras coisas, né? Mas enfim, o Campos de Carvalho é um cara muito massa. Eu tô querendo muito fazer um artigo sobre ele. Vai sair, não vou desencantar. Mas enfim, e junto a isso também tem um trabalho com a editora Tremembé, que surgiu agora nesse período de pandemia. E nós já temos alguns trabalhos realizados. Aqui tem alguns, tem um livro de Cocitos, né? Tem aqui o Desmotivando, e tem o Teresina Catirino, que esse é o mais recente que a gente produziu, que junto com a minha queridíssima noiva, a minha amada Amanda Silva, né, a professora Amanda Silva, nós idealizamos e tá dando certo, né, fazer a revista e a editora também bem. Inclusive, aproveitar e no espaço dizer que amanhã a gente está lançando a primeira edição da revista Tremembé. Espero que vocês gostem. Tá bacana. A gente se preparou e procurou fazer uma primeira edição bacana. E, enfim, amanhã a gente já vai poder dar uma olhada no que é o trabalho desse povo doido que resolveu fazer uma editora no norte do Piauí. Por que não? Né? E, assim, é muito interessante, sabe, participar de toda essa movimentação agora. Eu não tenho o meu primeiro livro publicado ainda, mas isso vai sair antes de junho do próximo ano. Já estou na metade do livro e estou escrevendo 2 ao mesmo tempo, então é uma loucura, né? A gente não controla muito quando vem alguma coisa, né? Apesar de... Ih, caiu aqui, rapaz. Apesar de cada escritor ter seu método, né? Mas comigo é assim. Enfim, a gente está com esse trabalho, já tem algumas pessoas que estão fazendo trabalho com a gente, né? O Alberto, que teve na última live, está fazendo trabalho com a gente. O Cláudio Ciarline também, né? Tá com a gente nessa empreitada, produzindo um livro. E a gente acha isso muito massa. Eu acho isso muito bacana. Enfim, a gente tá vindo para somar, né? Eu espero poder fazer um trabalho bacana, né? A gente está com todo o entusiasmo possível. E, enfim, eu queria também aproveitar para falar mais de uma coisinha, que é falar de um cara que está nessa live aqui também, que é o Clayton. Né? Clayton Mactudo, o perfil dele aqui. Que é um cara muito gente boa, que é escritor, ele é de Esperantina. E é um cara que veio fazer contato comigo há alguns dias. Eu convido a participar de um grupo de poetas do Piauí, onde ele deseja fazer lá em Esperantino, lá na cidade dele, um evento com esses autores, né? Então ele está procurando, né? A ideia é expandir mesmo para se tornar um grupo grande, né? E eu queria só aproveitar para parabenizar quem do grupo, né, estiver aqui, especialmente a pessoa do Cleiton, e, enfim, agradecer e dizer que é muito massa isso que ele está fazendo, que a gente tem que ter mais disso mesmo, né? Um exemplo disso aqui que a gente tem para Parnaíba, por exemplo, foi
essa experiência de cruzamento entre gerações, né? Com a trilogia Entre Gerações, né? Que é o contos, crônicas e poemas. Né? Não está na ordem, mas enfim, são as 3 publicações que a gente pretende fazer. E ainda bem que está indo tudo certo, né? A gente já está na segunda, no Poemas Entre Gerações, que é muito interessante. E também, quando a gente pensa nessa perspectiva de, meu Deus, essas pessoas já estão há tanto tempo publicando, né? A gente tem sempre essa coisa de meio que olhar para o outro que já está lá como um Deus. E as coisas não são bem assim, porque isso, primeiro, não tira o crédito daquela pessoa, o mérito dela por estar ali, seja, apesar de não gostar muito dessa palavra, mas enfim, a competência daquela pessoa para estar lá. Muitas vezes a gente pensa que isso anula a nossa de algum modo, e isso não é verdade, sabe? É uma coisa que eu estou vendo que eu acho bacana, que é muito massa, mas eu acho que pode ser ainda potencializado. Como, por exemplo, eu estou falando do clipe falando do Poemas Entre Gerações, né, das gerações, justamente por isso. Porque eu acho que a gente pode ter, sim, uma interação cada vez maior, sabe? De estar comentando ali os textos do outro, estar presenciando o trabalho do outro, estar feliz quando o outro é mencionado, quando o outro está fazendo alguma coisa, porque, querendo ou não, a gente só ganha, a cidade só ganha, e isso eu tô falando independente do cara ser parnaibano de nascença ou não, mas se tá aqui, tá quando é nosso, sabe? Não tem essa. E, cara, eu, de fato, acho que tá muito massa essa movimentação, mas eu acho que eu sinto que a galera pode se aproximar mais. Eu mesmo vou fazer isso, porque eu gostei de vários textos que eu li. E, enfim, por timidez, por vergonha, eu ainda não fui contatar as pessoas na cara de pau mesmo, que a gente tem que ser cara de pau às vezes, e dizer, cara, eu gostei do seu texto, isso é bom e é bacana. Se você quiser trocar uma ideia, a gente troca, se não, beleza. Mas eu acho que esse contato, ele é necessário e precisa também ser uma via de mão dupla, né? Tanto da gente que está começando, né, como de quem já está lá, enfim. Se a gente quer fazer, de fato, disso um movimento, então hajamos, né, que a gente faça por merecer, enfim. E tem tudo para acontecer, porque os artistas daqui e de qualquer lugar, não tem essa, a gente não deixa a desejar para lugar nenhum. Tem muita gente boa aqui, tem projetos muito bacanas, e, enfim, eu acho que a gente tem muito para dar, e, enfim, na hora que a gente se tocar mais disso, que eu acho que a gente já tem consciência, assim, a gente não tem uma baixa autoestima, ao contrário do que muitos podem pensar, a gente não tem essa baixa autoestima, talvez um pouco de falta de incentivo, talvez seja o caso, não sei, né, isso no cenário para artistas em geral, mas, enfim, existem coisas bacanas que estão acontecendo, existem pessoas que estão fazendo gerar acontecer. Essa live do PHP é uma prova de que isso é verdade, sabe? E, enfim, é isso. É um pouquinho de como eu acho que as coisas. Maravilha, então. E é prova de que, assim, Parnaíba está vivendo um momento que talvez nunca tenha vivido em todos as suas várias décadas de história, porque você citou 2 movimentos agora que estão acontecendo, que é justamente a editora, a qual você e a Amanda estão à frente, o Lennon também, né, que é a editora Tremembé, que amanhã Meu querido redator Leno Marques, um beijo para ele. Que amanhã irá nos presentear com a primeira edição da revista Tremembé, mais um periódico que Parnaíba ganha em 2020. E o movimento Entre Gerações, que tem sido essa simbiose de gerações, e foi materializada em 2 obras, por enquanto, já quase no iníciozinho da 3ª edição. Mas, como fala o nosso amigo Klaus, nosso editor, o maior presente que fica são as relações interpessoais que a obra ela permite, porque a gente tem acesso à obra do outro, a gente consegue saber o que os nossos contemporâneos estão escrevendo, e melhor ainda, buscando beber na experiência daqueles que já estão antes de nós. Né? E você já falou tudo, essa experiência, essa troca de ideias que, assim, e a gente vive hoje um momento tão complicado para a arte e para a literatura como um todo, porque o livro fica cada vez mais caro, fica cada vez mais inacessível, e, por exemplo, iniciativas como da Tremembé, que vem democratizar isso, porque muitas vezes a gente tem aquela coisa o livro, ele é um instrumento por excelência de educação e de disseminação do conhecimento.
mas ainda é um produto muito caro, pelo menos para a maioria das pessoas que moram no nosso país. Aproveitando essa fala, Alexandre, E aquela como... coisa, né? Só fazendo um parênteses, já isso dentro da sua fala, você colocou maravilhosamente bem. O livro é caro, mas não é item de rico. Ele é nosso, é democrático. Isso daí são falas equivocadas que tentam deturpar a imagem do livro, né, Alexandre? E, Alexandre, aproveitando isso, como é que surgiu essa ideia de criar uma editora aqui em Parnaíba? Com um nome tão característico, Tremembé, os índios que habitaram a região do nosso Piauí aqui há muito tempo. Como é que foi essa ideia, essa simbiose de ideias? Então, a gente a princípio começou a pensar, na verdade, a revista. Né? A editora não estava nos nossos planos, né? E a gente já estava um pouco ciente de como é que a situação tinha ficado, especialmente com a pandemia, né? Para publicações, enfim. Eu antes mesmo de vislumbrar essa possibilidade de publicação e de autopublicação também, porque não deixa de ser. Né? Como eu falei, eu pretendo lançar um livro no próximo ano, né? O meu primeiro livro, seja lá o que for, né? Mas, enfim. Nós percebemos que tinha muita chamada, né? Acabamos percebendo que tinha muita chamada e muita gente querendo publicar, ainda assim, no período em que a gente passou por um susto de uma taxação de 12% em cima do papel do livro, né? E quando a gente viu e pensou assim, poxa, isso aqui pode ser algo a mais, né? Pode ser... Assim, assim, a revista, ela teve mais de 736 submissões, a gente foi impressionado com isso, né? Com o tanto de gente que tem aí escrevendo, porque muita gente, como eu coloquei mais cedo, né? Poxa, fazer uma editora no Norte do Piauí, será que dá certo isso? É um lugar muito pouco conhecido, né? Apesar de toda a sua potencialidade, inclusive turística, a gente deveria divulgar mais, deveria ser mais conhecido. E acabou que conversa dada, né, a gente pensou que saber, é possível fazer essa editora. A gente teve um suporte muito, muito interessante, muito bom, né? Foi de uma outra editora daqui também, que é a TAP Editorial, né? E com a ajuda desses grandes parceiros, a gente começou a ver o que é que precisava, de fato, para se fazer uma editora valendo, como a gente pode dizer no português bem dito. E tá bom. São essas burocracias que a gente precisa fazer? Vamos fazer as burocracias. Precisa disso? Precisa falar com quem? Pronto, a gente fez. E agora está nessa luta. A gente reforça sempre, né, o nosso caráter artesanal, porque a gente visa facilitar o acesso ao autor. Né? Então, para isso a gente tem os materiais que visam ser acessíveis para todos, enfim. E a gente trabalha a partir de tiragens de 20 exemplares. Então, assim, mas e se eu for lá tentar fazer uma gráfica ou alguma outra coisa, eu tenho um mínimo de exemplares de 100, de 50, às vezes eu não posso comprar tudo isso. Não, a gente pode começar com bem menos do que isso e você vai dizer se você vai querer fazer com a gente ou se não vai querer fazer. Mas estamos aqui, estamos de braços abertos e dispostos a fazer isso. E vem dando certo, né? A gente está com uma chamada aberta já para o próximo ano do Centenário do Paulo Freire, né? Porque também é importante falar isso, a gente trabalha com as duas vertentes, né? Tanto para as publicações literárias, né? Como quem tem interesse em publicar o seu livro, né? Como exemplo, já mostrei alguns que a gente já publicou, como quem também pretende publicar a sua monografia, né? O seu TCC, seu artigo científico, a gente tem algumas chamadas para isso também, né? Então quem está preocupado aí em fazer um Lattes bacana, dá para conseguir fazer isso sim, se você publicando com a gente, né? Temos chamadas acadêmicas também. E no mais é isso, Jailson, né? Estamos aqui e a gente espera somar no nosso período de atividade, né? A editora Tremembé. Fica aí o chamado para todos os escritores que estão assistindo essa live. Temos agora uma editora amiga do escritor parnaibano, aquela que, mais do que o lucro desenfreado que muitas têm por aí, a intenção é também de valorizar os recursos humanos que nós temos, e a Editora Tremembé está aí. Para quem quiser seguir, @Editora Tremembé no Instagram. E também tem Isso a aí. página na internet.
Isso aí. E não só você que é parnaibano, né? Mas você de qualquer canto do Brasil que você deseja fazer um livro, fala com a gente. Fala com a gente. E, enfim, a gente solicita um orçamento, a gente vê direitinho. Né? Não se acanhe, não. Pode chegar que não dá certo. Maravilha. Temos ainda um pouco mais de 9 minutos para completarmos a nossa hora de live, né, Alexandre? Opa, maravilha. Vou fazer uma perguntinha agora, caminhando para o final, mas nem tanto. Como você avalia a atual safra de literatos parnaibanos, né? Essa safra que está mais próxima da gente? Como é que você tem acompanhado isso e qual é a sua linha de raciocínio em relação a isso? Então, eu já até falei um pouquinho sobre isso mais cedo, né? Justamente nessa coisa da convivência entre as gerações, né? Mas, como eu já tinha dito, né? A gente tem artistas muito bons aqui, né? Estamos falando de escritores aqui agora, então vou falar especificamente do nicho. Nós temos escritores muito bons aqui. E dá para perceber que a gente tem, pelo menos, eu posso dizer assim, uma certa timidez, né? Apesar de a gente ter veículos para isso, a gente tem o próprio Piauí, temos o Escrever Sem Fronteiras do Sesc, né? Enfim, eu acho que o que complica um pouco mais agora é justamente essa distância, né, que a pandemia proporciona para frequentar esses lugares, né? Então, no Ceará teve muitas coisas de frequentar esses ambientes como as bancas de revista, papelarias, enfim, eles sofreram um pouquinho com isso, mas o pouco público que continua consumindo, que é o público de sempre, na verdade, faz com que esses serviços possam se manter. E aqui, no caso, a gente não tem um leque muito grande, né, de opções, como eu falei, tem o Sesc, tem uma livraria aqui, acolá, né, antes tinha mais, né, fecharam. Mas a gente, aqui de Parnaíba, tem que ver o seguinte: deixar de ser tímido, deixar de ser acanhado. Por quê? Porque, cara, são textos bons, né? A gente teve, por exemplo, como exemplo do Sesc, os Experimentos Poéticos, né? Que foi organizado pelo Dr. Paiva, que, enfim, trouxe à tona pessoas que eu conheço, e que diziam, poxa, não sei se dou para isso, eu acho interessante, eu vou fazer, né, uma oficina, quem sabe eu me descubra. E sabe, eu acho que falta um pouco dessa identificação mesmo com a coisa, né? Parar de eu acho que o que impede muito a gente é essa mística que se cria em cima da própria imagem do que é um escritor, que é aquele cara todo asseadinho, cabelinho preso e tudo mais, aquela coisa ou não. Mas, enfim, tem-se uma postura do que deve ser o escritor e de que ele deve ser um gênio e não sei o que, não sei o que. Não, nada, somos pessoas de carne e osso, né? Erramos, falamos muita besteira, inclusive, né? Mas se nesse processo a gente está fazendo isso tudo, conversando um com o outro, lendo o texto do outro filho da mãe, não sei aonde, e dizendo para o nosso colega do lado que esse cara é bom, ou que essa mana é boa, já está valendo, sabe? Então, assim, eu acho que nós temos, inclusive, gerações reconhecendo que é muito bom, né? Nós já temos 2 nomes jovens, pelo menos, né? Que representam muito bem a poesia da cidade, né? A gente tem o Diego Mendes e tem o Ítalo Furtado. Né? Temos outros, né, como o próprio Alceno Candeira, né, o Vitor Porto, o Elmar Carvalho, o Adinólia Fontinelli. Temos todas essas pessoas, né, que já têm um histórico aqui. Mas, assim, eu acho que o passo principal já foi dado, né, que era uma aproximação entre a classe, digamos assim, né, as pessoas se conhecerem. Isso já aconteceu. Só falta mesmo essa falta de timidez e um engajamento maior de projetos, sabe? Aglomerações de pessoas como se fossem pequenas células, né? Nas igrejas chamam assim, né? As pequenas células, produzindo conteúdo e jogando na internet, né? A gente tem esse veículo incrível para fazer isso. Então, assim, eu acho que nós temos escritores talentosíssimos, temos artistas, sobretudo, talentosíssimos aqui. E, enfim, dentro da parte que nos cabe, né, que é fazer essas associações e divulgar o nosso trabalho, a gente deve fazer.
É claro que tem outra parte que é de aporte do poder público, enfim, né, da máquina do Estado e tal, né, ou de possíveis patrocinadores. A gente sabe que não é fácil para os artistas da música, né, que é muito mais fácil você, por exemplo, reunir pessoas para ouvir uma música, ouvir uma banda tocar, do que para um sarau, digamos assim. Até para eles é complicado, né? Imagina então você vir no Brasil, numa cidade de interior e dizer, olha, investe no meu livro. Né? Às vezes é complicado. E a gente consegue fazer online um serviço que supre a nossa necessidade. Sabe, como eu estava falando, por exemplo, sobre aqui esse site que estava falando dessas escritoras, eu acho que isso é que é bacana, né? Teve uma resenha agora que foi publicada pelo Diego Mendes sobre o Poemas Entre Gerações. Isso incentiva muito, cara, a gente a conhecer a obra, a gente precisa disso. Né? Inclusive, você foi um dos artistas, um dos escritores mencionados. Parabéns para você, Jailson, parabéns para cada um que teve o seu nome mencionado, e para aqueles que não tiveram também, porque, gente, é isso, tá acontecendo, sabe? Então, é só esperar mesmo a galera se juntar mais. Não está sendo um ano fácil para ninguém, né? Então a gente não pode dizer, em 10 dias a gente tem que se juntar e fazer. Não, também não é assim. Mas que a gente consiga criar esse laço de proximidade para que eu tenho certeza que ele vai perpetuar alguma coisa boa para a gente no futuro, com certeza. Com certeza tem. E, assim, mesmo em um ano de pandemia, você ter a revista Tremembé, a editora Tremembé, Poemas Entre Gerações e tanto movimento bom acontecendo, é prova de que a poesia, mesmo em tempos complicados como esse, ela tem força e vai sair mais forte, como todo mundo vai sair depois que tudo isso acabar. Alexandre, temos ainda mais 3 minutinhos. Eu gostaria, assim, de já te agradecer por ter aceito o nosso convite, de ter cedido 1 hora do seu tempo para contribuir com a nossa conversa. A Live Piaguense tem tido uma receptividade assim maravilhosa das pessoas. As pessoas pedem, esperam, aguardam. Agradecer esse público que tem nos acompanhado, nos sigam. E no mais, deixo a você aí os nossos últimos minutinhos para dar uma última palavra e, se possível, recitar alguma coisa para a gente poder finalizar. Pô, maravilha. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né? Tô trocando uma ideia. Eu não sou o cara que fala com muitas pessoas, né? Primeiro, porque eu sou tímido e não tenho muitos amigos. Mas não é nada que a gente deve se preocupar, porque para tudo dar-se um jeito na vida, né? Menos para a morte, por enquanto. Né? A gente não sabe o que a ciência pode fazer. Mas, de qualquer modo, agradecer pela oportunidade de fala, né? Enfim, de poder mostrar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória, né? Falar das coisas que estão acontecendo na cidade, né? Falar que em outros cantos as pessoas também estão se mobilizando em prol da classe artística, enfim, está sofrendo muito, sobretudo ela está sofrendo muito, né? Porque a gente vai olhando, o que é essencial? Algo essencial são os serviços de saúde, a cultura é tão essencial como todos eles. Claro que a gente entende, né? Cada local, cada foco de discurso, mas, enfim, a gente não pode deixar um momento como esse derrubar a gente. E eu acho que, para terminar, eu tenho um último textinho aqui que eu queria compartilhar. E ele é, na verdade, sobre um catador de caranguejos. Porque sim, porque foi uma coisa que eu vi e eu achei legal. E chama Crustácea, o nome do poema. E eu vou terminar com ele. É assim. Marrom de pele e água de sal no rosto. Na vigília, o catador de caranguejos se esforça em barra e esbarra com a garra contra gosto. Na manhã fria, catar o relicário, o toque nas caças desatina. Na lama, o fio triste da salina escorre pelas costas de orvalho. Marrom de pele, raio de sol no rosto. Se ainda pinça, cala o dedo coxo, o fosso engole a mão cotidiana. Mas quando atada sua horda, um riso pende em cada corda. Onde acorda, esperança crustácea. Eu acho que é isso, né? Eu acho que assim como esse cara que está tendo esse esforço diário de ir lá, meter a mão no fosso e encarar essa garra contra gosto, para trazer o seu, olha que ele colocou nesse seu relicário, né? Essa coisa de valor que
aquilo que lhe tira o seu sustento, né? Que a gente possa fazer essa mesma coisa, as duras penas que a gente sabe que tem com a própria arte, né? Então fica aí a minha participação e mais uma vez eu queria agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui agora, quem assistiu só um pouquinho, quem não assistiu também, e a você, meu amigo, né, o Piauí, enfim, é isso. Espero que o quadro continue um sucesso que está sendo e é importantíssimo esse trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Alexandre, a gente que agradece, viu? Qualquer coisa, o Piauí está de portas abertas e de redes sociais abertas por enquanto, a gente está distante, mas próximo ao mesmo tempo. A todo mundo que nos acompanhou, essa live estará daqui a pouco no próprio Instagram e amanhã estará no nosso canal no YouTube. Alexandre, querido, até a próxima, viu? Estamos juntos aqui, precisar. Até logo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, é isso. Boa noite, pessoal. Até mais.